Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Convido neste momento para compor a mesa a vereadora mirim suplente da Escola de Educação Básica Lothar Krick, Letícia Aparecida Soberano Pereira. Soberino. Convido também o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal, professora Hel Altenburg, Lucas Eduardo Fogolari. Tá bom. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido o vereador mirim, Yuri Mendes, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária Mirim. Em 22 de agosto de 2022, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 12ª Sessão Ordinária Mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim, Helena Pereira Lima, e, em seguida, a presidente mirim solicitou que os vereadores mirins confirmassem a presença no plenário. Constando o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino nacional de Blumenau, o hino de Blumenau. O vereador mirim Johann de Souza Klein fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente e o primeiro secretário fez a leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária Mirim, que foi aprovada por unanimidade. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Justificam a ausência nessa sessão ordinária a vereadora mirim Helena. Convido nesse momento a vereadora mirim suplente Letícia Aparecida Severino Pereira, da Escola de Educação Básica Lothar Krieg, para usar a tribuna livre, pelo tempo de até 10 minutos. Olá, boa tarde. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara Mirim e aos demais integrantes da mesa e a todos os vereadores mirins e os suplentes. Então, neste dia 2 de setembro, eu acho que grande parte aqui sabe, a gente teve o nosso desfile em comemoração ao aniversário de Blumenau e a Câmara Mirim teve a oportunidade de estar desfilando e alguns aqui foram, outros não puderam ir, mas tenho a dizer que quem não foi, perdeu, porque foi muito bom. Foi realmente uma das melhores experiências que eu tive. Esse foi o meu primeiro desfile, eu acho que talvez um dos melhores. E na caminhada inteira, a gente se divertiu bastante, olhando o pessoal falando com a gente. Foi realmente bem, como eu posso dizer, foi bem novo, especial. E já também aproveito para agradecer a sua oportunidade. E lá no meio do desfile, eu estava andando, até vi alguns conhecidos, a gente se cumprimentou e tudo mais. Fora todo o trajeto que a gente, entre si, ficava conversando, realmente a gente estava bem nervoso e foi realmente surpreendente. Eu não achei que ia ser daquele jeito e eu fico bem feliz e alegre por ter participado. E também já, obviamente, parabenizando o Blumenau, que teve 172 anos, é um belo de um tempo. E eu acho que no mais é isso, e realmente quem não foi perdeu essa oportunidade, que foi bem, bem maravilhosa, assim. E é isso. Obrigada. Convido agora o vereador mirim suplente da Escola Básica Municipal, professora Hela Altenburg Lucas Eduardo Fogolari, para usar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Bom dia ao presidente da Câmara Mirim, em exercício, Samuel Henrique, e ao cumprimentá-lo, estendo o cumprimento a toda a mesa diretora e aos demais vereadores e vereadoras mirins aqui presentes. Cumprimento também todos aqui no plenário e quem nos assiste via internet. Hoje estou aqui para falar de uma coisa que me entristece muito, que me faz ter vergonha. Aconteceu uma palestra em minha escola que me fez olhar por outro lado a história do lugar onde vivo.
A palestra falava exatamente sobre alguns aspectos da história do nosso estado, do nosso município, e vai por mim, não foi muito bonita. A história de Blumenau realmente é muito bonita, mas o que realmente me envergonha é o fato de esconderem a parte triste dessa história, onde sangue foi derramado, sangue indígena, sangue de quem realmente era dono dessas terras. Nessa mesma palestra foi dito que o território dos indígenas, que antes era gigante, agora foi diminuído a poucos quilômetros quadrados. E, além disso, construíram uma barragem que divide o território deles e o nosso. E quem sai prejudicado são eles, pois quando há muita chuva, muitas das vezes nós somos os felizardos. E conosco nada acontece, mas com eles é diferente, pois ficam ilhados, sem passagem para o nosso lado. Para quem não sabe, eles também dependem de mercado, de padaria, de posto de gasolina e etc. Mas, na internet, o que nós lemos ou ouvimos é: os indígenas trancaram a barragem, os indígenas não deixam o inspetor fazer a manutenção na barragem. Mas nenhuma das coisas que nós lemos mostram o lado dos indígenas, que todo ano sofrem por conta dessa barragem. A indenização que era para ser paga pelas terras tomadas daquele território, até hoje não foi paga. Está na hora de nos conscientizarmos e mostrar a verdade a todos, indígenas. A Escola Hella Altenburg está com vocês. Obrigado. Agradecemos aos vereadores mirim suplentes Letícia e Lucas pelas palavras proferidas, pois contribuirão significativamente para o nosso crescimento como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim André Luiz Brates Nazário, da Escola de Educação Básica Carlos Teixe, que dispõe de 5 minutos. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Samuel Henrique Batista, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, os colegas vereadores mirins e público e pessoas que nos prestigiam vendo pelas mídias sociais e etc. O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos últimos séculos, 20 e 21, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito direta ou indiretamente contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado. Enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Vou falar agora sobre os tipos de racismo. Preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. Nessa forma direta de racismo, um indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta física ou verbalmente contra outros indivíduos, ou grupos por conta da etnia, raça ou cor. Bem como nega acesso a serviços básicos ou não, e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a Lei 7.716, de 1989, do Código Penal Brasileiro, prevê punições a quem praticar tal crime. Racismo estrutural. De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser a mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo das duas situações. Primeira,
o acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. O número de negros que tinham acesso aos cursos superiores da medicina no Brasil, antes das leis de cotas, era ínfimo. Ao passo que a população negra está relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Desculpa. Segunda, falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promovem a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecido de sua origem, com a palavra denegrir, também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por causa de cor de pele. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismos para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas, em geral, ao utilizar as palavras negro ou preto, pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha, pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, o que derruba a necessidade de se suavizar as denominações étnicas, com eufemismos. Lei para crime de racismo. Em janeiro de 1989, foi sancionada a Lei nº 7.716, que tipifica como crime qualquer manifestação direta ou indireta de segregação, exclusão e preconceito com motivação racial. Essa lei representa um importante passo na luta contra o preconceito racial e prevê penas de 1 a 3 anos de reclusão aos que cometeram crimes de ódio ou intolerância racial, como negar emprego a pessoas por sua raça ou acesso a instituições de ensino e a estabelecimentos públicos ou privados abertos ao público. Quando o crime de incitação ocorrer em veículos de comunicação, a pena pode chegar a 5 anos. Essa lei também torna crime a fabricação, divulgação e comercialização da sua suástica nazista para fins de preconceito racial. Portanto, com tudo isso que vimos, temos que respeitar cada pessoa diferente, mesmo com suas raças, etnias e etc. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Amanda Eduarda Ferreira, da Escola Cívico-Militar de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Ciclos. Quero começar afirmando que nossas vidas são feitas de ciclos. Ciclos se encerram e começam, e tudo é a todo momento. E tudo bem, nenhuma pessoa é para sempre, além de você mesmo. E é necessário que ciclos se encerram para que novos se iniciem, novas pessoas, novos lugares e novas sensações. E a única coisa que você tem que fazer é levar os aprendizados que cada pessoa lhe trouxe. E, muitas das vezes, nós que temos que tomar atitudes de encerrar ciclos de nossas vidas, principalmente quando já não nos faz bem. E não importa o quanto vai doer, o importante é deixar no passado os momentos que já acabaram, até porque as coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar que elas possam ir embora. Ninguém é perfeito em tudo na vida,
E a vida também é feita de altos e baixos, e por isso às vezes ganhamos e outras vezes perdemos. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo que o que passou jamais voltará, e não de um modo ruim, até porque as lembranças e memórias de todos os momentos sempre permanecerão. Só temos que aprender a entender que não é porque que temos memórias boas que isso ainda nos faz bem. Desapegue do passado para conseguir seguir em frente. Encerre ciclos não por causa do orgulho, ou por incapacidade, ou por soberba, mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais na sua vida. E, enfim, decida pôr um ponto final naquilo que já não te acrescenta. Desapegar-se e dar uma nova chance a si mesmo. E lhe asseguro, não tem nada de errado nisso. A vida não espera, ou se adaptamos às mudanças, ou somos deixados para trás. Quero terminar lendo um poema do pensador. Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das etapas que precisam viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando os capítulos. Não importa o nome que damos, o que importa é deixar no passado os momentos da vida que já não se encaixam mais. Ninguém pode estar ao mesmo tempo no presente e no passado, nem mesmo quando tentamos entender as coisas que acontecem conosco. O que passou não voltará. Não podemos ser eternamente meninos, adolescentes, filhos que se sentem culpados ou rancorosos com os pais, amantes que revivem noite e dia, ou uma ligação com quem já foi embora e não tem a menor intenção de voltar. As coisas passam, e o melhor que fazemos é deixar elas realmente possam ir embora. Por isso é tão importante, por mais doloroso que seja. Não espere que devolvam algo, não esperem que reconheçam seu esforço, que descubram seu gênio e que entendam seu amor. Pare de ligar sua televisão emocional e assistir sempre o mesmo programa, que mostra como você sofreu determinada perda. Isso estará apenas envenenando e nada mais. Você nunca vai se sentir 100% pronto, e se for esperar o momento certo, nunca fará nada. Com a palavra o vereador mirim Matheus Breia Novaski, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finarte Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim em exercício, Samuel Henrique Batista, em seu nome e cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. A todos, uma boa tarde. Hoje vou falar de um assunto que atinge grande parte da população, a ansiedade e a depressão. Primeiro, irei lhes falar o que é ansiedade e o que é depressão. A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao presente e sentem uma grande tensão, às vezes sem motivo aparente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 264 milhões de indivíduos vivem com transtornos de ansiedade no planeta. E no Brasil, eles atingem 9,3% da população, o que faz nosso país ser o líder no ranking. Também, de acordo com a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão, um total de 11,5 milhões de casos. O índice é o maior da América Latina e o segundo maior das Américas. Atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 5,9% da população, com o transtorno e um total de 17,4 milhões de casos. É de extrema importância todos saberem que a maioria das pessoas que sofrem com ansiedade e depressão mantém essa informação para si mesma. Então, fiquem atentos à sua família e a seus laços de amizade. Se você perceber que estão passando por alguns sintomas, tente ajudá-las de alguma forma. Hoje, meu pronunciamento foi curto, mas tem um motivo. Eu vim, a pedido do nosso querido assessor Erled Pering, anunciar a vocês sobre o seminário de como se lidar com ansiedade e depressão nas escolas, que acontecerá no dia 21 de setembro, nesta Casa Legislativa. É de grande importância que todos devem saber que as inscrições estão abertas e são limitadas. E é por isso que não falei muito sobre o tema, pois os vereadores mirins que organizaram este seminário se dedicaram muito para falar sobre este tema.
Então, peço que os organizadores deste projeto tão lindo, que ajudará muito a nossa sociedade, se coloquem de pé para receberem uma salva de palmas. Agradeço pela atenção. Com a palavra, a vereadora Merim Jolie Weber, da Escola Básica Municipal Tiradentes, professora Júlia Stravoskovski, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim e seu nome. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores e mirins, público que nos assistem pela TV e outras redes sociais. A todos uma boa tarde. Hoje vim falar sobre empatia e o que empatia significa para você. Para mim, empatia é sentir como se estivesse na mesma situação que a pessoa e sentir o que ela tá sentindo. Mas hoje em dia as pessoas estão nem aí para isso, fazendo fofoca, sendo falsos com as pessoas. Cadê a empatia? Cadê o amor pro próximo? A lealdade, o respeito? Parece que os seres humanos não estão nem aí para isso. Na verdade, parece é a palavra errada. A palavra certa é que realmente não estão nem aí para isso. As pessoas vivem falando mal dos outros. Antes de julgar, olhe para você e o que você está fazendo de errado. E eu falo uma coisa para todos vocês. O porquê você está julgando a pessoa? Ninguém aqui tem direito de julgar ninguém, nem mesmo eu. Mas, no mínimo, ter empatia pela pessoa e vou falar a verdade. Nosso mundo é cruel, feio, mentiroso, macabro, assustador, perverso, enganador, trapaceiro e etc. E você se perguntou por quê? Por causa do ser humano que só pensa em si mesmo. E nem vem com aquela história... mas eu nunca fiz nada de errado. Para, você já está mentindo. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo erra. Nem mesmo sentir empatia por algumas pessoas tem. É bem raro isso acontecer. E eu estou falando isso no meu ponto de vista. Mas, claro, eu também não sou perfeita. Tenho os meus erros e tento pelo menos fazer o que é certo. E eu espero que você também consiga fazer o que é certo. Obrigada e uma boa tarde a todos vocês. Com a palavra, o vereador mirim Yuri Mendes Covas Barnett, da Escola de Educação Básica Lothar Crick, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o ilustríssimo presidente mirim em exercício, Samuel Batista, sendo cumprimento a mesa diretora, coordenação da Câmara Mirim, colegas vereadores mirins e público presente e pelas redes sociais. A todos uma boa tarde. Hoje vim falar sobre uma das épocas que estamos vivendo, a época de eleições, e a importância de nossa participação nessa época. Tanto em casa, para ajudarmos e entendermos o que se passa pela política do nosso país, pois em diversos casos podemos acompanhar o desentendimento e a desinformação por conta de pessoas não entenderem e conhecerem sobre o assunto. Então, o que eu digo e peço a vocês é que, para todos os dias, vocês tentarem buscar isso, não só vocês aqui presentes, mas também ao público e aos ouvintes, para que a cada dia tentamos buscar entender mais a política, para não só em época de votação, mas entender o nosso país, entender o que se passa ao redor do mundo, porque, inclusive, é um dos assuntos que é passado a nós na escola, a famosa geopolítica. O que nós temos a entender sobre, como, por exemplo, blocos econômicos, como funciona a economia base do mundo, como a gente faz para entender, para saber como que o mundo está assim, com esse grande número de inflações espalhado por diversos lugares do mundo, tanto o dólar, tanto o euro, tanto o real, contra outras moedas do mundo.
para nós entendermos o que se passou até chegar neste momento, os antigos governos do Brasil e de outros países também é muito importante, porque assim como o Brasil afeta outros países afetam o Brasil. Então, se nós entendermos tanto o que se passa no nosso país, quanto nos outros países de outros continentes, por mais que pareça que não vai alterar em nada na nossa vida, vai alterar sim, e bem impactante. Podemos ver, um exemplo bobo, às vezes uma ida ao mercado. A gente pode ver que impacta em preços de produto, por conta, às vezes, de um petróleo que aumenta, o preço de um leite, de uma fruta pode aumentar por conta do transporte. É isso que a geopolítica funciona, entender como o mundo funciona. E também gostaria de parabenizar a nossa querida Blumenau por ter completado, neste dia 2, os seus 172 anos de história e jornada, que ao longo de todos esses anos foi moldando uma cidade perfeita, ou como vamos dizer, uma Europa neste Brasil que tanto nos traz alegria e felicidade. E agradeço pelos minutos de atenção concedidos e uma ótima tarde a todos. Obrigado, vereador Yuri, pelas palavras proferidas. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Fernandes Albanaz, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Samuel, em seu nome cumprimento demais membros da mesa diretora, colegas, me desculpa, o restante da mesa diretora, colegas mirins, também que acompanham pelas redes sociais e pelo canal da TVL. Hoje, gostaria de falar sobre retroprojetores nas escolas. O retroprojetor é um aparelho que permite projetar em modo ampliado matérias gráficas, impressas ou manuscritos sobre uma tela ou parede. Nas escolas de Blumenau foram implementados alguns retroprojetores, porém, com o tempo, esses foram esquecidos e não houveram novas requisições. Os professores conseguiriam tornar suas aulas mais divertidas e interessantes, com materiais didáticos e mais entretidos, o que facilitaria na aprendizagem dos alunos e a interação dos mesmos em sala de aula. Também aliado dos professores para facilitar na hora de passar conteúdos, bem como auxiliar no conforto dos professores, pois não precisariam carregar tantos materiais impressos como de costume. Para finalizar, pode-se perceber o quão importante o retroprojetor é viável também para toda a comunidade escolar. Agradeço a atenção e desejo uma semana produtiva a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz Carolina de Andrade, da Escola Básica Municipal, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde ao presidente em exercício Samuel Henrique Batista, em seu nome estendo cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins, público que nos prestigia pelas redes sociais e em outros meios. A todos, uma boa tarde. Vou começar hoje fazendo uma pergunta para vocês. Para vocês, o que é realmente o bullying? Muitos acham que bullying é apenas uma agressão, uma violência, mas não é só isso. Aquelas brincadeirinhas chatas e indesejadas de xingar as pessoas por aquilo que elas têm de diferente de nós, por exemplo. Isso também é bullying. Ofender as pessoas pelo seu físico, independente de estar acima ou abaixo do peso, de serem altas ou baixas, isso é bullying. Ser zoado por ser alto demais ou baixo demais, por ter dificuldade no seu desenvolvimento ou por até mesmo ter um desenvolvimento mais acelerado, sim, também é bullying. Uma coisa que sempre escuto de uma pessoa muito querida, a minha coordenadora Gisele, que diz assim: brincadeira só é brincadeira quando as duas pessoas se divertem, senão não é brincadeira, é maldade e pode ser bullying. Gente, prestem atenção, porque bullying pode crescer e provocar instabilidades psicológicas, causar danos emocionais e pode sim chegar ao suicídio. Pessoas que já são meio inseguras com seu corpo, sexualidade, cabelo, fala e muitas outras coisas, sofrem bullying por causa de suas escolhas ou jeitos. Parem, por favor, parem.
Essa situação é ridiculamente vergonhosa. As pessoas que não fazem nada e só olham essa situação inaceitável, essa prática desumana. Precisamos de todos e todas para combater o bullying. Se você presencia, denuncie para algum professor, diretor, entre outros. Fica aqui agora uma reflexão. O que cada um de nós pode fazer para que o bullying perca forças e desapareça no mundo? Te convido a estranhar o bullying, a não rir daquilo que humilha as pessoas, sempre que uma situação aparece. Antes de finalizar, gostaria de ler Mateus 5:11. Deus os abençoará quando as pessoas o insultarem, maltratarem e contarem tipos de mentira más sobre você, por minha causa. Obrigada a todos e tenham uma ótima semana. Com a palavra, a vereadora mirim Rafaela Einstein Siqueira Pereira, da Escola de Educação Básica Padre José Maurício, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente em exercício da Câmara Mirim de Blumenau, Samuel Henrique Batista. Em nome de quem cumprimento o restante da mesa diretora, todos aqui presentes e também os que nos acompanham pela TVL e redes sociais. Para todos, uma boa tarde. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Enquanto isso, 20 outras tentam. Todos se perguntam o que leva uma pessoa a se matar. A pessoa vai acumulando mágoa e tristeza dentro dela. Aquele sentimento de vazio, sabe? Ela sente o quão difícil é acordar todos os dias e encarar a própria vida. E, apesar de tudo isso, aguentamos firme. Em vez de viver, passamos apenas a sobreviver. Apenas a aguentar tudo que cai sobre nós. Conseguem imaginar o desespero? O vazio que leva uma pessoa a acabar com a própria vida. E o quanto ninguém entende a entender o lado do outro. O tanto que as pessoas julgam e apontam o dedo, dando 1000 motivos falsos sobre o porquê ela fez aquilo. Isso é falta de Deus no coração. Fraca. Só ficava dentro do quarto. Não tinha vida social. Era a saída mais fácil. Frases típicas de quem não entende o quão desesperador é não se sentir suficiente, de não se sentir boa o bastante e nem ver mais motivos para simplesmente estar viva. Tanta dor um dia cansa. Tanta dor faz com que a pessoa decida acabar com isso de uma vez. E quando acontece, as pessoas pretendem só lamentar a perda. A depressão é um assunto sério. Um sorriso exterior pode estar escondendo um sentimento interno. É difícil manter a calma, é difícil esconder o desespero e o medo. Entre as crises, é difícil controlar a mente e o corpo. Os pensamentos não param, o corpo não relaxa, mas, mesmo assim, o silêncio sempre é a saída, sempre é o grito mais forte. E como pedir ajuda? Como melhorar essa situação? Como não desistir? A cura interna é um processo doloroso e difícil, é enfrentar a si mesmo em sua vulnerabilidade. Tudo isso cansa, mas tenha certeza, dias melhores virão. Pare de apontar seus defeitos, pare com os julgamentos que só te levam à tortura. Você merece ser feliz, merece ver livre de pensamentos que apenas te maltratam. Não é fácil, e eu sei, mas quero poder falar alto e claro para mim mesma. Eu me perdoo, porque simplesmente cansei de carregar todo o peso de algo que não foi inteiramente minha culpa. Eu me perdoo por errar, entendo meus defeitos e, sinceramente, eu reconheço meu valor e esforço por estar aqui. Por acordar todos os dias, levantar da minha cama, ir para a escola, fazer todas as minhas obrigações, sempre da melhor forma possível. E eu posso ser bem sincera com vocês? Eu me orgulho de quem eu estou me tornando. E afirmo a vocês que esse sentimento de segurança e de orgulho de si mesma nos transforma. Muda a nossa visão do mundo. Então, quer saber? Viva, desabafe, se precisar, desabe, mas jamais, e eu repito a todos vocês, jamais se entregue. Você é mais forte do que parece. Eu tenho certeza disso. Você apenas não conhece toda a força que possui dentro de você. Você apenas não reconheceu ainda o valor que tem como pessoa, apenas por ser quem você é. Dê tempo para se conhecer. Se veja com outros olhos e perceba que até o mundo ganha cores quando você se ama. Quando você percebe que nada é perfeito. Dias ruins virão, mas nunca façam que ele seja o seu último. Depressão não é frescura, e nem deve ser algo apenas falado nesse mês de setembro. Pessoas tiram a própria vida o ano inteiro. Então, por que só nos importamos em falar de prevenção do suicídio no próprio mês?
Se a cada 40 segundos uma pessoa se suicida, quer dizer que a cada 40 segundos você tem a chance de salvar alguém. A cada 40 segundos você pode fazer que o dia seguinte chegue. Talvez o abraço, o café ou a conversa não seja tudo o que você tanto precisa. Mas deixa eu te pedir só mais uma coisa. Aguenta firme. E quando o dia seguinte chegar, seja forte e mostre a si mesmo quem você realmente é. Pois a gente deve viver um dia de cada vez. E quando eu digo viver, eu digo realmente viver. Não apenas sobreviver, não apenas aguentar a tua vida. Não há dor que dure para sempre. E o dia seguinte será o dia que você venceu o seu maior desafio. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigado, vereadora Rafaela, por essa incrível reflexão. Com a palavra, a vereadora mirim Alana de Mello Holling, da Escola Básica Municipal Professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Jesus. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Samuel Henrique Batista, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, públicos e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Primeira imagem, por favor. TED, sigla que significa Technology, Entertainment, Design. Tecnologia, Entretenimento e Design. É uma série de conferências feitas na Europa, Ásia e nas Américas pela Fundação Sapling, do ZEUA, realizada sem fins lucrativos, designada para a disseminação de ideias, que consigo carrega o slogan Ideas Worth Spreading, ou seja, ideias que merecem ser disseminadas. A letra X, que às vezes vem a acompanhar a sigla, é para indicar que tal evento é realizado por entidades autônomas por todo o mundo, ou seja, encontros independentes, porém licenciados e orientado pela organização TED. Próxima. Aqui não, essa. No sábado, dia 27 de agosto, ocorreu o TEDx Blumenau em 2022, com o tema hiatos, que significa um tempo, pausa. Em 2020, o mundo entrou em um hiato que criou enormes lacunas e uma carência maior ainda por preenchê-las. E, em meio de tantas perdas e incertezas, novas ideias surgiram para preencher essas lacunas. Pode deixar nesse. Nessa conferência, tivemos 11 speakers. Anne Freitas, como se adaptar e fazer humor no hiato. Beatriz Guaresi, o tempo, as telas e o valor da nossa atenção. Beto Parro e Rafa Moritz. Todo mundo é manipulável. Pedro Conte. Próxima imagem. Processo criativo do curta Tamo Junto. Cris Dias, mestre de cerimônias. Gisele Chiroli, a transformação do paradesporto. Jailson Cordeiro, bibliotecas de muro, transformando barreiras em oportunidades. Mídria, ressignificação de territórios do nosso corpo a nossas quebradas. Chris Getters, como encarar os hiatos da adoção. Felipe Silva, por que a publicidade brasileira se esforça tanto para não parecer brasileira? Participei da equipe de produção e fiquei como staff, ajudando no credenciamento, montagem e desmontagem. Conheci muitas pessoas dos mais variados tipos. Minha experiência ao trabalhar nesse evento foi incrível. No final do evento, recebemos o spoiler de que haverá um evento este ano ainda no TEDx Blumenau, com o tema Women, ocorrendo dia 5 de novembro. Gostaria de convidá-los todos a acompanhar essa conferência, especialmente as jovens aqui presentes. Acredito que todos
mas ainda mais as meninas, né, moças aqui presentes, vão gostar bastante. Se tiverem interesse, podem acompanhar pelas redes sociais do Dex Blumenau. Isso é tudo, obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Johann Souza Klein, da Escola de Educação Básica Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente em exercício da Câmara Mirim, Samuel Henrique Batista, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins aqui presentes, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Na última sexta-feira, dia 2, foi comemorado o aniversário da cidade. E, em homenagem a esses 172 anos de Blumenau, hoje trago um pouco da história da cidade que hoje eu chamo de lar. A história de Blumenau é resultado da vinda de imigrantes alemães que se estabeleceram em terras de fertilidade da Mata Atlântica e construíram a colônia São Paulo de Blumenau. Essa colônia foi fundada pelo químico farmacêutico Hermann Blumenau, de que a cidade recebeu o nome. Ele chegou em um barco via Itajaí a Sul, acompanhado de outros 17 colonos compatriotas. Este desembarcou à foz do Ribeirão Garcia em 2 de setembro de 1850 e dividiu as áreas em lotes para que os colonos pudessem edificar suas moradias. Até o século XVI, a região atualmente ocupada pelo município era habitada pelos índios carijós, majoritariamente nômades, e que transitavam entre o Vale do Itajaí e o litoral catarinense. Após o início da colonização europeia em Blumenau, os conflitos entre indígenas e imigrantes europeus aumentaram ao passo em que o território indígena era conquistado. Com a frequência, bugreiros eram contratados por imigrantes e empresas privadas na região para realizar sequestros e assassinatos de indígenas, pois eram considerados uma ameaça à civilização. Mesmo tendo esse passado cruel em sua história, Blumenau hoje é um dos municípios de Santa Catarina que mais recebe pessoas que vêm tanto de outros estados quanto de fora do país. E eu posso dizer isso com certeza, já que eu estou aqui há 1 ano, eu e minha família viemos do Rio de Janeiro, à busca de melhores condições de vida e oportunidades. E no meu primeiro ano aqui, eu estou nessa tribuna, como vereador mirim, e isso já significa muito. Eu acho que eu nunca conseguiria ter chegado onde eu cheguei se eu tivesse continuado no Rio, e isso daqui, para mim, mudou tudo. E eu agradeço a todos vocês por fazerem parte dessa jornada comigo. E é isso. Obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Piazza Santos, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gente, me sinto até humilhada de vir aqui, depois desses discursos, gente, credo. Qual é? Tô na ponta do pé aqui, meu Deus. Tô de boa. Boa tarde. Meus cumprimentos ao presidente, agora em serviço, Samuel, à mesa diretora, aos demais presentes e que nos acompanham pela TVL. Hoje eu pergunto a vocês, já se sobrecarregaram alguma vez? Carregaram mais do que realmente aguentam? Em um trabalho em grupo, acabou fazendo tudo sozinho e depois ficou extremamente cansado. Mas sabia que ainda tinha outras atividades escolares ou domésticas para completar? Bom, apesar de talvez for comum, não é saudável. Amigos ou também familiares, de vez em quando, nos pedem favores. Mas, às vezes, são muitos, e acabamos, por educação ou culpa, aceitando, nos sobrecarregando mais uma vez. Temos que todos saber nossos limites e priorizar a nossa saúde antes de nos estressarmos deste jeito. Criamos muitas expectativas para um dia produtivo, cheio de tarefas para serem feitas. E no final do dia, ao perceber que, mesmo que for apenas uma das atividades não está completa, ficamos extremamente estressados. E só vamos dormir quando a tarefa está pronta,
ou procrastinamos essas tarefas até o ponto de termos que fazê-las em um prazo curto de tempo, causando um estresse extremo, insônia e até mesmo ansiedade para o dia seguinte. Por isso, é sempre importante saber quando é hora de parar e descansar, e também como dizer não em algumas situações. É extremamente importante. Obrigado por me ouvirem. Com a palavra, a vereadora mirim Andriele Camille Hitzky, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenberg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, em exercício agora Samuel Batista, e em nome dele estendo cumprimento ao restante da mesa diretora, demais colegas vereadores mirins e aqueles que nos apresentam por meios digitais. Em algum momento, você já deu ouvidos a muitas opiniões que te fizeram mal, que fizeram você pensar se você deveria mudar. Então, eu espero que você aprenda a deixar de lado a opinião de todos sobre a sua vida. Espero que você comece a ver de um lugar que você vive dentro de você. Que não existe uma maneira exata, universalmente correta, de viver uma vida, seja ela apenas a sua. Cada ser humano tem objetivos diferentes, tem conceitos diferentes de como é a felicidade. Tem uma visão diferente do que realmente significa estar vivo. E por causa disso, as pessoas vão te julgar, o mundo vai tentar te mudar, mas você deve continuar movendo em sua própria direção. Você deve continuar no seu próprio ritmo. Porque se você se permitir que altere seu caminho, você vai acabar vivendo a vida de outra pessoa. Espero que você aprenda a fazer a sua própria vida. Espero que você aprenda a fazer do seu tempo aqui algo que se orgulhe. Espero que você aprenda a deixar de lado a comparação que você mantém perto de seu peito. Espero que você se esforce para desmantelar as distrações. Espero que você se esforce para ver, além do que é bem cuidado, do que é filtrado nessa vida. Você é um ser humano real que está vivendo e respirando neste mundo, que está se curando e se movendo através de estações de beleza e estações de mudança, as estações de evolução de cada dia. Sua experiência neste mundo nunca será perfeita, nunca será impecável, mas será real, será honesto. Espero que você aprenda a aceitar isso. Espero que você aprenda a deixar de lado a sua tendência de favorecer a distância, a profundidade. Espero que você aprenda como se abrir para este mundo, como deixar o amor fluir na sua vida. Muitas vezes nos protegemos de parecermos muito ansiosos ou interessados, reprimindo nossos sentimentos porque não queremos parecer excessivamente emocionais ou ternos. Silenciamos nossos instintos ou levamos as nossas almas à falência e, no final do dia, nos sentimos sozinhos. Espero que você aprenda a deixar de lado o seu medo. Espero que você lembre que não há nada de errado com a vulnerabilidade em ser humano e se desequilibrar a sua caixa torácica e comparecer o seu coração nesse mundo. A beleza em ser pessoa é o que se importa. Então, cuidado. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Eduarda Coelho, que dispõe de 5 minutos. Da Escola de Educação Básica Professor João Widman. Meus cumprimentos ao presidente mirim em exercício Samuel Batista, autoridades da mesa diretora, vereadores aqui presentes e a que nos acompanham pela TVL e internet, e em especial as intérpretes Marisa e Gisele. A todos uma boa tarde. No dia 2 ao 4 de setembro, a minha comunidade realizou outro retiro, o terceiro na Moral. Participei da equipe de trabalho e digo que dei o meu melhor. Fiquei por trás das câmeras e digo que minha experiência foi também incrível. Fiz novos amigos, conheci novas pessoas, conheci lugares diferentes que no meu retiro eu não havia visto. E melhor, vi pessoas que eu amo participando. Participar como retirante é algo incrível.
Mas servir para Deus e para que eles tenham uma experiência incrível é ainda melhor. Ver pessoas crendo em Deus, fortificando a sua fé e desenvolvendo uma nova família é algo que passa de esplêndido. Digo e repito que é algo de outro mundo. É especial. É um sentimento diferente. É uma experiência nova. Por hoje é isso. É um discurso curto, mas nunca vou conseguir pôr em palavras o quão incrível é, o quão emocionante é. Agradeço aos meus amigos que participaram desse retiro, confiaram em mim e quiseram essa experiência. Também agradeço a coordenação da Jufra, aos GPS, a equipe da cozinha, manutenção, secretaria, enfermaria, organização, intercessão, marketing, a coordenação e ao nosso palestrante Luiz. Obrigada pela atenção. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Matheus Breia Novaski, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Samuel Henrique Batista, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Matheus Breia Novaski, o restante da mesa diretora, os demais vereadores mirins aqui presentes, o público que nos acompanha presencialmente e na internet, nas mídias da TVL, a todos uma ótima tarde. Hoje, vim falar sobre uma pergunta que me fizeram, uma pergunta muito peculiar. Qual o papel do jovem, dos adolescentes em geral na política? Na hora, confesso que fiquei surpreso com a pergunta. Dei uma resposta até que satisfatória, mas refletindo, mais tarde, deixando o tempo amadurecer essa ideia em minha mente, entendi que o papel do jovem, do adolescente, hoje na política, é de pesquisar, de se inteirar sobre os fatos e acontecimentos, para que, quando chegar a sua hora de exercer o seu direito de escolha, saber qual é o candidato ou a ideologia que o define, não se deixando manipular por qualquer argumento fajuto. Qualquer coisa que passa na TV ou em outra mídia social, ou até o que as pessoas falam, acontece muito a fake news, como foi apelidada a famosa mentira. Então, temos que saber filtrar, e por isso temos que pesquisar, temos que ir atrás do conhecimento. Toda vez que uma notícia chega a nós temos que ver se ela procede, se ela é verídica ou não, porque a eleição é uma coisa muito importante. Eu mesmo não vejo a hora de completar a idade para poder exercer a minha função como membro da sociedade e poder escolher os meus representantes. Então, temos que ter essa maturidade. Temos que, desde já pesquisar, já correr atrás, porque uma eleição é uma coisa muito séria. A pessoa que for escolhida, ela fica 4 anos, e 4 anos pode mudar completamente a história de um país, para o progresso ou para o retrocesso. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente em exercício, Samuel Henrique Batista, para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 19 de setembro, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, uma boa tarde.